Está começando o programa Nossa História, com Maraísa Almeida, um programa voltado à cultura afro-brasileira, com entrevistas, músicas e informação. Você pode participar pelo zap 11 94971 5505, repetindo 94971 5505. Pode sugerir temas, entrevistas e fazer perguntas. Começamos com a música Eu Sou Negra, Sou Livre, que exalta a mulher negra, suas lutas e conquistas, cantada por Vera Verônica, com a participação especial de Ellen Oléria e Hope Claiborne. É a composição da Vera Verônica e da Ellen Oléria. Começamos com essa música porque hoje o nosso tema é Mulheres Negras, fazendo políticas públicas aqui em Santo André, no ABC. E vamos conhecer essa experiência, que é tema da tese de doutorado do professor Fernando Souza, que está aqui com a gente, junto com a Sônia Raimundo, que é da Negracinha, o Movimento de Mulheres Negras de Santo André. Fernando Luiz Monteiro de Souza é sociólogo, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, é pesquisador e professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, aqui no ABC. Seus principais temas de pesquisa são comunicação política, raça, gênero, memória, políticas sociais, movimentos sociais e direitos de cidadania. Sônia Maria Raimundo, Sônia Maria de Souza Raimundo, tem 67 anos, é divorciada, é filha de Julieta de Souza Raimundo e de Natalino Raimundo. É a Macota Cecileuá, do culto Angola, no Ilê Axé Alá Obá Tunzê. É secretária parlamentar do mandato do deputado federal Vicentinho, sócia fundadora da Negracinha, o Movimento de Mulheres Negras de Santo André, é membro do Comitê de Saúde da População Negra, que é um órgão vinculado à Secretaria de Saúde da Prefeitura de Santo André. Fernando e Sônia, obrigado por aceitarem, o nosso convite para me falar desse assunto tão importante para nós. E como a gente faz com todo mundo, que vem aqui, a gente pede para que se apresente, fale um pouquinho de vocês. Quem são vocês? Como é que vocês chegaram a esse tema? Por que vocês estão aqui hoje, Que caminhos vocês fizeram pela vida que trouxeram vocês até aqui? Podemos começar pela Sônia? Sim. Sim. Bom dia a todos e a todas. É uma felicidade estar aqui. Quero dizer que os nossos passos, Maraísa, vêm de longe. E o meu, ele está avançando, aos 67 anos, negra do primeiro tom, poder estar vivenciando esse momento, é rico, É rico porque a maioria das mulheres negras, elas morrem antes dos 60. E quando tem vida, elas não conseguem fazer falas, elas não conseguem estar nesse lugar. Então, esse lugar, para mim, mulher do primeiro tom, periférica, filha de pedreiro e de empregada doméstica, lá do Guaraciaba, dizer que caminhei e estou feliz por isso. A minha história é como de todas as outras pessoas. Fernando? Bom dia para vocês, bom dia Sônia, bom dia Maraísa, bom dia Adriana, bom dia a todos e todas. Bom, a história que eu tenho é um pouco longa para chegar até aqui, mas vou tentar resumir, porque ela tem muito a ver com a construção e a percepção de quem eu sou também, Eu sou filho de pais pernambucanos, nasci no Rio de Janeiro, durante muito tempo vivi lá, migrando um pouco para Santos, depois voltando para o Rio, onde eu me graduei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Também onde eu militei muito no movimento social desde a minha adolescência. Movimento lá no Morro da Mangueira, São Cristóvão, a região toda lá que eu vivia. E de lá eu fui ingressando na universidade, fui movimento estudantil, então sempre também ligado ao movimento negro lá no Rio. E aí eu fui trabalhando isso, vim fazer o mestrado aqui em São Paulo, na USP, terminei casando e aqui eu fui ingressando também no ativismo, porque eu comecei a pesquisar a Central de Movimentos Populares no nascimento da CMP, Então, acompanhei o surgimento da CNP, fiz um trabalho no mestrado sobre isso, e ali estavam todas as bandeiras de lutas, desde o movimento sobre identidade, sobre a questão racial, de moradia, eu estava envolvido nisso,
E a partir desse processo também, de estar envolvido nessa rede, de trabalhar central, é que eu também fui me aproximando da discussão da formulação de políticas raciais aqui no ABC Paulista, né? E aí eu fui chegar, conhecer o que era o Negracim, conhecer os movimentos aqui, entrar em contato com o governo do PT nessa região, que também foi importante, conhecer Ivete, conhecer você, conhecer Sumara. Foi mais ou menos essa trajetória que me levou a me aproximar desse tema e estar discutindo a questão da mulher negra. Mas também por questões afetivas, né? Assim como um homem negro de pele clara, eu tenho mulheres negras muito importantes na minha vida, né? Da minha mãe, das minhas tias, eu digo cada um no seu tom e cada um no seu sotaque, porque isso também, essa referência de ser nordestino, no Sudeste, também é importante, né? E eu sempre me lembro disso. Então, são questões que quando eu olhava e eu estudava, eu via a minha família, eu via a trajetória da minha família, eu via as falas das minhas tias, da minha mãe, dos enfrentamentos que elas tiveram que ter também na posição delas. Então, é um tema assim que ele me toma por várias coisas, né? Do ponto de vista do desafio, da luta política, mas também porque é a história da minha vida, né? Eu acho que é de como eu fui formado, como eu fui educado, e com os dilemas dessa educação, né, dessa questão racial dentro da família da gente também. Então é um tema que cada vez mais eu procuro me aprofundar e formar discussões que são muito importantes. Socialmente, mas para mim também, pessoalmente, são importantes. Tá ok. Olha, como o nosso tema hoje é Mulheres Negras e Políticas Públicas aqui em Santo André, eu vou pedir para, vamos continuar essa conversa, pedindo para a Sônia falar da Negracim, que entidade é essa, quando nasceu, quem participa e como se envolveu nas políticas públicas aqui no ABC, mas em Santo André também. Depois a gente continua entrando na tese do Fernando. Então, acho tão legal quando ele fala em Silmara, né? Fala em Ivete Garcia. Nós do Negracim, as mulheres do Negracim, foram provocadas por uma tarde lilás. Uma tarde lilás que vai discutir o 8 de março, que aí no caminho nós, nos olhando enquanto mulher negra, dizíamos, olha, mas esse 8 de março nós não estávamos. Nós provavelmente não tínhamos nem calcinha, as mulheres que nos antecederam, não tinha calcinha nem sutiã para rasgar. E isso nos provocou a nos encontrar independente do 8 de março. Então, nós estávamos lá no 8 de março com Simora Colchão, com Arlete Bento, com várias mulheres, mas nós nos encontramos 3 anos, consequentemente, na mesma oficina. Eu, Maraísa, Rosana, quem mais? Ana Maria Boaventura, Lourdes, eram umas 5 mulheres. E aí entendemos que devíamos nos encontrar mais que o 8 de março. E aí que foi gestando Negracim. Nós fazíamos, as primeiras reuniões foram numa garagem, onde nós tivemos aulas e discussões, e até que em 1995 entendemos que teríamos que fundar um movimento de mulheres negras em Santo André. Apesar de sermos só 20% da população. Mas essa população a gente entende que não está no lugar que se organiza a questão da política pública. Isso nos impulsionou, né? 20% em Santo André. Em Santo André. Nós somos uma população de 20% em Santo André e essa população está na periferia. E nós também estamos na periferia, né? Então, entendemos que deveríamos começar a discussão e provocar os órgãos públicos, né? Provocar e dizer, olha, essa luta do 8 de março é importante, mas nós não estávamos nesse lugar e não estamos. E isso nos provoca e provoca as nossas parceiras não negras, né? E desde então, Negracim vem se reunindo, aumentou o número de mulheres, e nós temos a proposta de provocar os órgãos públicos, porque nós não estamos no poder. Algumas mulheres, inclusive, passaram por lá, mas não eram as mulheres que tinham, que têm, né, a questão
de assinar o ato De decisão. da decisão, né? A única mulher negra que em algum momento teve a decisão foi Matilde Ribeiro, que estava aqui em Santo André e que estava numa secretaria, mas mesmo assim tinha que negociar, enfim, porque na verdade ela não era nem o prefeito, nem o presidente da Câmara, enfim, né? Ainda mesmo esse movimento, ele proporciona a quem está no poder ter uma visão diferenciada. Esse ano o Negracim faz 25 anos, né? E a gente vem caminhando com seminários, com festas, com exposição. E quando eu olho e vejo as mulheres que estavam lá atrás construindo, e eu posso falar muito de mim, uma mulher muito tímida, que até então, aos 40 anos, né, não tinha usado uma camisa vermelha. E eu estava no PT e não conseguia usar uma camisa vermelha, porque é o lugar que me colocavam. Primeiro tom, não dá para usar uma roupa vermelha, né? Mas a história da Negracim me proporcionou e proporcionou às outras mulheres um olhar sobre ela e sobre quem estava ao lado, né? Então, eu vejo hoje, por exemplo, Ana Maria Luz, que hoje é diretora de escola e advogada, né? Eu vejo Leila Maria, que hoje é doutora em educação, mulheres do primeiro tom. Ana Maria Boaventura, historiadora, que é hoje supervisora de escola. Então, assim, nós nos organizamos de uma forma que as mulheres conseguiram caminhar e está tendo uma ação, mesmo que não seja no primeiro escalão, elas conseguem dar um tom, né? Esse tom que é muito importante para a sociedade. É uma sociedade que precisa entender que é importante essa parceria. Então, Negracim, eu agradeço às mulheres, né? A Negracim já antecipada, mas eu sendo uma coordenadora, a primeira coordenadora da Negracim, né? Sem nenhum... não tenho faculdade, não tinha, mas assim, tenho a vontade, as mulheres tinham a vontade. Eu me lembro que a única mulher que era formada é Maraísa e a Lourdes, né? Ana também. E a Ana. Mas assim, que tinha uma formação acadêmica. Mas vieram outras mulheres que com a organização da Negracim foi se formando, e mesmo que não está formada, que está na periferia ou está num lugar, ocupa um lugar estratégico. Quero pensar, por exemplo, na Vera Lúcia, que hoje trabalha no centro como cabeleireira. Então, assim, ela é nosso espelho, né? Então, nós precisamos de nos espelhar e construir formas de nos empoderar de fato, né? Sair daquele lugar. E vejo que também uma entidade de mulheres negras, além aqui no ABC, em Santo André, é bom a gente dizer que é uma cidade com 20% de população negra e muito reaça, né? As pessoas têm a impressão de que o Partido dos Trabalhadores nasce aqui no ABC, que aqui tem muita gente engajada, né? Mas a gente tem aqui na cidade uma classe média muito importante em número e em poder decisório também. E não esquecer dos skinheads, de carecas do ABC, que estão aqui hoje, né? Nunca saíram daqui. São movimentos que são a contradição, né, dessa Sim. mobilização de luta por direitos e que estão aqui, né? Que esse protofascismo que a gente chama, dessas concepções, tão historicamente aqui, promovendo atos que já há muito tempo de perseguição aos grupos aqui, né? Nós sempre lidamos com isso. Você falou da Vera, né, na Casa 5, ela teve a casa pichada, né? Sim. Foi em 97, 98, a casa foi pichada por conta de racismo, né? E aí eu fico pensando, nós que sempre discutimos o combate ao racismo,
qual que é a estratégia da gente, inclusive, fazer com que essa porcentagem da população entenda que é prejudicial a todos nós, né? Como a gente agrega essa parte da população para entender que sair desse lugar de tranquilidade, que ela entende de tranquilidade, e nos deixar naquele lugar, ou fazer força para que a gente continue naquele lugar que não é tão bom, como é que a gente faz para conseguir? Ao exemplo de Silmara e Ivete, né? Que entenderam e nós caminhamos por muito tempo de mãos dadas para que a gente consiga avançar, porque a população no todo ela é prejudicada. Então, eu vejo, por exemplo, as nossas perdas hoje, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, como faz mal à sociedade. Porque um pobre, uma mulher negra que mora num barraco de madeira, quando ela constrói esse barraco de alvenaria, ela ajuda a cidade. Porque os filhos vão para a escola, mais cuidado, como ela também se cuida, como ela compra, como que ela... Então, assim, a minha vitória, ela é distribuída, né? Hoje, eu posso dizer, olha, eu sou mãe de 2 filhos que são importantes na sociedade. E que, por exemplo, é muito importante dizer isso, o Anselmo é um homem de 40 anos que por muitas vezes foi namorado... Seu filho? Sim. Anselmo, meu filho, com 40 anos, aos 15, aos 16, aos 12 anos, ele era sempre abordado para fazer várias coisas que não são importantes para a vida dele e para a nossa vida. Mas a minha consciência política fazia com que eu tivesse outra conversa com ele. E hoje, aos 40 anos, ele tem uma postura que a sociedade empurrava ele para outro lugar. Então, assim, a sociedade, não nós, movimento negro, não só nós, movimentos negros, mas a sociedade no geral, ela precisa se sensibilizar para que, se uma parte da população, e aí estou dizendo de Santo André, que nós falamos 20%, está no Morro da Quibom e não tem condições de ir à escola, não tem condições de trabalho, essa população também não é beneficiada. A cidade como um todo empobrece. Ok, Sônia. Fernando, entrando lá na sua tese de doutorado, que tem o título que é este livro aqui, né? Vamos mostrar lá um pouco. Você veio estudar o ativismo de mulheres negras na construção de políticas públicas em Santo André e num período, você foi um período longo, né? Sim, foi. De 89 a 2005. Isso. Né? Por que você resolveu registrar, estudar esse período, essa história e pegando mulheres negras? O que te motivou? E também, que perguntas você queria responder no teu doutorado, né? E que caminho você fez para responder essas perguntas? Legal, mas olha só, tem aí umas coisas até que isso, né, já comentou, né? Por exemplo, a presença de Matilde, né? Foi muito importante para entender isso, mas não só Matilde, a experiência também de Sueli Chan em Diadema foi significativa para entender também a presença de mulheres negras aqui na região do ABC, né? A Maria da Penha, Cipriano também em São Bernardo, porque tem muita gente mobilizando aqui na região do ABC, né? Em vários movimentos, que desde o hip hop, como a Cristina Batista também esteve envolvida, não sei onde ela está no momento, mas assim, uma série de pessoas que eu fui constatando no primeiro trabalho sobre notícias de jornal, inclusive sobre esse caso, né, que foi, Negraci sofreu um atentado, um atentado de caráter nazista, né, fascista lá, e isso chamou a atenção, e eu ia percebendo a evidência dessa temática no noticiário. Principalmente quando Matilde chega à criação da CEPIR, fica muito evidente, né, a questão de uma trajetória de uma militante do movimento negro, uma assistente social, que chega a um cargo lá de status de ministro de Estado, né, lá em 2003, com a criação da CEPIR.
Então eu falei assim, peraí, vamos voltar um pouco, porque me incomodava uma coisa. Era um movimento negro, movimento negro, movimento negro, movimento negro. E eu olhava, era uma mulherada fazendo as coisas, e não era um movimento negro. Eram as mulheres negras fazendo efetivamente, elas atuando, construindo, e sendo a base dessa nova construção efetivamente, né? Então, para mim, uma coisa que me chamava a atenção do ponto de vista político, qual é a trajetória que levou essas pessoas a construírem esse modelo de política que foi a CEPIR. Mas à medida que eu fui aprofundando a discussão da política de promoção de igualdade racial e de gênero, eu fui identificando o quanto a questão de gênero ela era importante, o quanto falar de mulher era importante e do silenciamento que existia, né? Porque quando a Sônia fala e ela quer ser contundente nesses aspectos do enfrentamento da trajetória dela, ela está chamando a atenção do outro lado, que é o silenciamento dessas mulheres, né? E mesmo no campo político popular, de esquerda, ela enfrentou, e todos vocês enfrentaram muitas coisas e continuam enfrentando, porque a estrutura política brasileira, ela é machista, ela é racista, é patriarcal, né? Então, essas coisas não são privilégio, infelizmente, de um lado, elas estão disseminadas na sociedade. Tá? E quando a Sônia fala do tom, é verdade, porque quanto é pesado isso, lidar do ponto de vista racial, né, e ser mulher numa estrutura política marcada por homens, né, e de pele clara, efetivamente, né, que se abrem espaços nesse sentido. Então, a pesquisa, ela na verdade falou assim, não dá para falar disso e ficar falando de movimento negro, ainda que esteja falando de políticas raciais. Vamos falar de quem está fazendo essa política, e quem está fazendo são as mulheres negras, elas são as lideranças proeminentes. Elas precisam ser colocadas no patamar de quem realmente está construindo essa trajetória. Não que o movimento não existisse, mas ficar falando de movimento de forma muito generalizada, de novo, fazia com que eu silenciasse essa luta das mulheres. Então eu tinha que colocar a luta delas no patamar que de fato que era de liderança, né? Tanto que na tese eu tinha que fazer um esforço de construir um conceito de trabalhar com uma elite política, mas não como uma coisa descolada da realidade ou no sentido pejorativo do elitismo, mas de alguém que se identificava numa luta política e que tinha uma projeção. Porque até então, no campo de esquerda, você só conseguia perceber isso na fala masculina, né? E alguns casos também de mulheres brancas, né, que a gente vai falar da trajetória de Ivete, você percebe disso, de Silmara você percebe isso, mesmo da Lete a gente percebe isso, né, e que vão chegar à estrutura de Estado, que é uma estrutura muito patriarcal, muito racista, né, e todas as coisas que a gente sabe que excluem estão colocadas ali. Então a ideia realmente era tomar isso, né, pegar essa construção, porque à medida que você ia para os dados, você ia para os documentos, né, Silmara e Ivete Licendeiro, os documentos pessoais das políticas, da época que elas militavam, esses documentos estão todos digitalizados hoje, um banco de memórias da universidade, disponíveis para todo mundo acessar, fazer pesquisa. Então, quando eu ia para os documentos, ia olhando, ia lendo, fui fazer as entrevistas, fui remontar essa rede de ativistas que tinham chegado à estrutura do Estado, foi ficando muito claro, né, que esse silenciamento não podia continuar, você tinha que tomar posição. Né? Não dá para você ficar falando do movimento, sendo que quem está fazendo são as mulheres negras. Falando das questões, você intrigou também a criação da CEPIR, né? E o que isso tinha a ver com a militância aqui no ABC. Pelo fato dela ter passado por aqui. Né? Uma pergunta que você queria responder era essa, né? O que tem a ver por que o governo petista, né, está criando uma secretaria nacional com status de ministério? E de onde que vem isso, né? E quando você vai puxar o fio, você chega aqui em Santo André, pela passagem dela aqui na Assessoria de Direitos da Mulher, se não me engano, de 97 a 2001, né? E eu percebi também no livro que ele tem um roteiro, né? Um caminho que você fez foi de trazer a trajetória das mulheres, né? Eu estava dizendo, o que está botando aqui hip hop, né? Santo André, Solícia, né? Por que né? Você vem trazendo, construindo no livro, que achei um caminho interessante também, né? De
contar a partir da trajetória delas, né? Dessas mulheres, ou da Negra Sim, né? Achei bastante... É um caminho para você ler o livro, né? A forma como... O caminho que você encontrou de contar. Porque assim, registrar isso. não dava... porque falar de movimento muito genericamente, você silencia. Né? Porque parece assim que o movimento fez movimento. Mas que é o movimento? Vamos botar, né, dar nome às pessoas, né? Quem são essas pessoas? Quem está tendo que se desdobrar em várias coisas, enfrentar inclusive, eu acho que são questões importantes, né, dentro do feminismo, o que é o feminismo das mulheres brancas, das mulheres negras, o que é esse feminismo, são vários feminismos que a gente tem que falar, e eu acho até, por exemplo, falta muita coisa, porque não deu para... Talvez eu nem tivesse consciência disso tudo, mas são vários feminismos, e colocar esses enfrentamentos. E esses enfrentamentos aparecem na história dessas mulheres. Está ali colocado. Quando a Sônia fala, é isso mesmo, são essas coisas que são estruturais, do racismo, do sexismo, do preconceito com o tom da pele, da religião, de várias coisas que estão ali colocadas. Então, assim, a gente ficar falando de estrutura política, ficar falando de Estado, então são conceitos importantes, são, mas quem é que é o protagonismo dessa história? Quem é que realizou? Né? Porque aí você começa a entender também qual é a reação em relação a isso. Porque também houve uma reação contra essas mulheres. Né? Então, uma outra coisa que tem que ser valorizada são as estratégias políticas que elas desenvolveram para construir alianças, positivar agendas, colocar suas agendas ali, criar uma relação que fosse de fato construtora dos seus direitos. E desculpa, mesmo que não tenha faculdade, eu não vou falar um palavrão, mas é um baita de um trabalho intelectual, de botar a cabeça para funcionar, entendeu? E não tem a ver só com diploma, tem a ver com a capacidade de olhar para o mundo, entender o mundo e ver por onde as relações estão sendo construídas do ponto de vista político. Então essas estratégias, elas precisam ser contadas. E não dá para contar isso de maneira genérica. Eu acho que aí você perde muito, e perde muito da ideia de quem está construindo isso, de quem efetivamente está realizando isso. Né? E os enfrentamentos que elas têm que vir, elas têm que enfrentar e continuam enfrentando com essa estrutura política até hoje. Sim, você falou das estratégias, e as estratégias, começando lá em 89, né? Para a criação, por exemplo, da assessoria dos direitos da mulher, houve e para mantê-la, houve todo um esforço. Né? Eu posso falar disso porque eu trabalhei como estagiária em 90, 91, estava fazendo curso de Ciências Sociais e fiz estágio na assessoria dos direitos da mulher. A assessora era a Ivete Garcia, que inclusive era minha colega de curso na Fundação Santo André. E assim, e as estratégias para gênero e raça dentro do poder público, assim, é uma receita. Essa estratégia é uma estratégia trabalhosa, mas eu vejo isso no teu livro, que é uma articulação local, né? Ver com quem os movimentos se conversam, uma articulação com partido, né? Construção de coisa no partido, de quem está lá dentro do governo. Conversar com seus pares no movimento, o partido, né? Ao montar a política, monta com parceiros. Isso está muito forte quando você traz, eu li lá o projeto GEPAM e o Gênero, Raça, Pobreza e Emprego com a OIT, né, e outras entidades. Sempre no sentido, a gente está sempre trabalhando naquele sentido de garantir permanência. Sim. Isso não foi possível ainda, né? Assim, mesmo fazendo tudo isso, tem um buraco aí, né? Tem um buraco que se abre ou se fecha, sei lá o que acontece, né? Eu acho assim. E não permanece. Se a gente olhar hoje, a gente era para estar muito, muito longe, Sim, né? então. Mas o buraco está, assim... Não... É um retrocesso, né? Tem uma coisa eu me recuso a dizer que é retrocesso. Se a gente voltar para trás, estava bom, né? Em relação a hoje, com as políticas públicas, né? Então, assim, que acontece mesmo quando os partidos de esquerda, né? As políticas perdem.
Você começa num patamar e elas vão sendo minguadas o tempo inteiro. Sim, eu acho que tem uma coisa que você está mencionando, Marisa, que é importante chamar a atenção, que são questões conjunturais, de você tentar construir isso, inclusive dentro de um partido de esquerda. De novo, eu acho que assim, isso não foi privilégio só à direita praticar racismo, se também da esquerda, a gente tem que falar isso e fazer uma crítica sobre isso. E no movimento sindical também, nos outros movimentos, porque mas não é isso na estrutura de poder fundamental, porque ela é branca, ela é machista, e esses grupos sociais sempre se contrapuseram. Agora, é importante também, primeiro, considerar uma coisa, não dá para cobrar tudo de uma geração, né? Eu acho que tem uma geração que fez esse trabalho, tem outra geração surgindo, eu acho que é um momento crítico que a gente está vivendo, mas essas experiências de criar articulações institucionais dentro do Estado, como a questão do elo mulher, né, que você criava, foi uma experiência muito significativa, pouca gente fala disso, que essa questão de pensar as políticas de forma matricial, políticas que se articulam, que mobilizam recursos de várias áreas para você construir, se desenvolveu, gente, uma inteligência de fazer essas coisas, né? Eu acho que por isso também que a reação é tão violenta. A reação é violenta porque quem estava no poder, de fato, se sentiu incomodado com esses resultados. A cara da sociedade brasileira mudou, gente, algumas coisas sim, né? Porque se tivesse tudo no mesmo lugar, eles estavam tranquilos, né? Então, é tão interessante que você está falando uma coisa, e quando você vive isso, é uma coisa, a vivência nos dá a dimensão do que aconteceu. Quando eu falo do meu pai e da minha mãe empregada doméstica, meu pai era pedreiro sem registro na carteira, e o grande sofrimento da minha família, eu estou falando do micro para a gente pensar no macro, né? O grande sofrimento da minha mãe é que meu pai não era registrado. Então, ela dizia, olha, se você tivesse uma carteira assinada, nós teríamos uma vida diferente. Apesar de morar num terreno particular, mas morava num barraco. E aí, quando eu vou tomando condições de vida e eu sou registrada, eu tenho uma carteira registrada como costureira, eu percebia, mas o que minha mãe está falando é mentira, porque eu não andei muito, eu estou com carteira registrada. E hoje, quando eu vejo os meus filhos formados, eu vejo que nós andamos, mas não é o suficiente. E não é o suficiente porque nós precisamos avançar muito mais. E aí eu levo isso para outras famílias, a forma que a gente se conduz. Porque quando... E hoje de manhã eu também pensava o seguinte, se minha mãe tem 85, eu tenho 67, e a Lei Áurea é de 88, e nós estamos vivendo o 14 de maio, porque a gente avança, né? Então, eu fico pensando dos meus antepassados no dia 14 de maio, e com essa vivência que nós tivemos, parece que de 10, 15 anos de fôlego, nós voltamos ao 14 de maio para falar o que é que nós vamos fazer a partir de agora. Porque tem uma história de que os nossos jovens foram para a universidade e não bombaram. Nós, enquanto mulher negra, nós saímos, nós estamos enquanto empregada doméstica, mas em uma outra situação de direitos, mas como, de fato, vivenciar esse direito, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Vamos pensar. Né? Pra gente pensar, é isso. Vamos pensar aqui durante a música Neguinha assim, vamos colocar uma música, a gente tomar uma água. Ok. Assim, Neguinha assim é uma música de Renato Gama, que foi feita para o programa Quintal da Cultura, da TV Cultura. Vamos ouvir? E atender a porta? Pode ir lá? Não, mas tem que levar a chave. Mas será que é alguém para vir aqui? Talvez não estou esperando ninguém. O Anselmo pediu para a senhora falar sobre as assinaturas de internet. Tá bom. Tá? E mandou recadinhos que é super fã, orgulho, parabenizou. Meu filho, tá? Mas assim, Bem certinho. Nós somos candidato a vereadora aqui na cidade em 2008.
da PECA, chamaram ele, e ele recebeu isso falando pra mim. Vamos lá, né? Ofereceram 400 mil reais para ele não ser eleito. Eu não foi eleito por outra história, mas assim, você vê que a gente está muito próximo assim. Não é? 400 mil, e o partido estava dando acho que 150 para ele, 100. E aí eu me vi numa situação, mesmo quando ele tinha 12 anos, que os meninos falavam, olha, tem essa vida por 5 reais. E ele estava usando o Bamba, né? E aí ele vinha comigo, mãe, ele tá 5 reais uma fita. Mas assim... É duro isso, porque a estrutura te empurra para um buraco, né? Mara, vai tocar Dandara na sequência? Você te empurra para um buraco, e assim, o processo de dentro da estrutura política de computação é um processo pesado, né? É um processo pesado, né? Assim, por exemplo, o próprio processo esquemático de fundo dentro do governo também foi um processo pesado. Exato, sim, ela saiu porque no processo ela olha assim, olha... Que a gente vê depois todas as histórias, a gente fica assim, quando você está dentro do... Estamos de volta no programa Nossa História, com Maria Almeida. Acabamos de ouvir Neguinha Sim, do Renato Gama. E estamos hoje conversando com Sônia, Raimundo e Fernando Souza sobre o trabalho de doutorado do Fernando, que estudou, registrou aqui em Santo André e no ABC a história das políticas públicas com a participação das mulheres negras no poder público a partir das gestões do Partido dos Trabalhadores aqui em Santo André. Continuando nossa conversa, Fernando e Sônia, a gente estava falando, né? A gente desenvolve uma estratégia bem trabalhosa para conseguir conquistar coisas no poder público, conquistar direitos, né? A gente está falando de nada anormal, né? Agora, então, a gente estava falando também de que essas estratégias são trabalhosas e não conseguem permanecer. A gente está sempre com a sensação de que vamos começar de novo, todo dia, né? A gente está num ano eleitoral, com eleições municipais. A gente está vendo que os partidos, as candidaturas estão prontas, os programas de governo estão começando a ir para o papel. Na opinião de vocês, como é que a Negra Sim, por exemplo, ou o movimento social, o movimento negro de mulheres, feminista, tem que agir nesse momento? Considerando inclusive não, né? Isso sempre tem que ser feito ao pensar, né? Considerando essa conjuntura e a estrutura dessa terra, né? Racista e machista. Como é que a gente faz? Que caminhos a gente segue? A gente aprendeu alguma coisa para além do que a gente já tem feito? Que revisões a gente precisa fazer? Que caminhos novos ou velhos permanecem nessa história, nessa história de conquistar mesmo, de ter direitos, de ter política pública que garanta educação, saúde, assistência social, que garanta orçamento para as políticas públicas de gênero, raça, os equipamentos, né? A gente está perdendo aí casa-abrigo, queimaria e outras coisas. O que a gente faz? Na opinião de vocês? Vocês têm pensado sobre isso? Tem pensado, Sônia? Não, foi a partir de você. Olha, mas assim, meio assim, dizer o que fazer para o movimento social é meio complicado, né, gente? Eu acho assim, vou tentar colocar algumas ideias, né, de algumas estratégias que quando a gente estuda, a gente vê que são estratégias bastante positivas, por exemplo, como criação de fóruns. Né? Eu acho que a Negra Sim é um movimento que tem uma centralidade importante aqui na cidade, na região. Mas tem trauma, inclusive. Mas eu acho que a construção de fóruns, eles são importantes, porque e é uma coisa que eu vi no último Congresso de Pesquisadores Negros, e algumas falas eu achei bastante relevante, que a luta da população negra é uma luta suprapartidária. Ela não pode ser apenas de um partido.
né? Ela tem que ser uma luta da sociedade, entendeu? Tudo bem, os partidos de esquerda têm um alinhamento importante, significativo historicamente, mas ela não dá para ser pensada apenas nesse recorte, porque aí você perde muita força, você perde inclusive uma reflexão crítica de coisas que a gente comete em termos de equívoco. Por isso que instrumentos, eu acho, como fóruns, são às vezes traumatizantes, são problemáticos, porque a gente tem uma cultura que impede isso, né? Mas que é importante criar esses espaços suprapartidários para você criar uma agenda, não só para um partido, para todos os partidos, entendeu? Criar um tipo de compromisso. Que agenda é essa? O que a população negra está querendo, né? O que efetivamente a gente tem de ideias? O que as mulheres negras estão buscando, né? Para além de questões que tratem só dos aspectos reprodutivos da mulher, né? Que não se fixe nisso apenas. Tudo bem, as questões de saúde são importantes. Estamos vivendo um momento agora bastante crítico, né, dessa questão do coronavírus, dessas coisas todas. O quanto o SUS é importante, o quanto uma política do SUS dedicada à população negra é importante, à mulher negra é importante, mas que não se fixe apenas na questão da reprodução. A questão da saúde mental é uma questão muito importante nos nossos tempos, né, para você pensar. Então, assim, eu vejo várias agendas que podem ser implementadas, que esses movimentos trazem em relação à questão da juventude, à questão do emprego, né? Quando é que a gente vai criar políticas mais efetivas para construir cotas mais abrangentes, que realmente incorporem, né? No mercado de trabalho. Né? No mercado de trabalho, porque não adianta você ficar falando dessas coisas, eu tenho acesso à educação e não tenho emprego, né? Então, eu acho que esses são temas que vão pegar bastante, que são importantes. E que são temas de caráter superpartidário, eles não são apenas de um governo, né? Eles têm que ser assumidos enquanto políticas de Estado, até para enfrentar esse desmantelamento que nós estamos vivendo aí. Né? Essas contraposições extremamente reacionárias, de tirar garantias, de fragilizar a população, empurrar a população para a morte mesmo. Né? Chama-se de necropolítica, né? Ela tem um objetivo muito claro de atingir essas populações. Agora, por isso que eu acho que ficar apenas numa discussão de um partido, a gente perde força. Né? É claro que eu vejo a questão das candidaturas coletivas como um experimento bastante significativo, né? Bem interessante, porque traz uma diversidade, também as mulheres trans, negras envolvidas nessa luta. A gente vai abrindo um leque onde a gente consegue efetivamente aglutinar pessoas. Né? A política ela é feita por pontes, né? E claro que a gente tem critério nessas pontes, mas você olha para trás a trajetória dessas mulheres, quando eu vejo o livro, a habilidade delas está em fazer ponte, gente. Está em mediar os conflitos, as contradições e tentar achar espaços de construção efetivas, de dizer, olha, nós existimos, nós temos essas demandas, a gente está atrás desses recursos. Você, por exemplo, quando olha a construção política, e eu fui ver isso nos orçamentos da prefeitura, não tem uma rubrica dizendo, olha, isso é para o movimento, para essa política. Então, essas mulheres tinham que se virar para dar um jeito de deslocar um recurso de uma área tal para poder atender o equipamento. Ou o recurso vinha de fora. Sim, o que mostra o quanto o Estado ele é seletivo e é excludente dessa população. Né? Então, é um enfrentamento constante na construção da política. Né? E eu penso que esses caminhos são caminhos viáveis, né? De você tentar avançar com a luta. E vejo que tem novos movimentos ligados a outras características, por exemplo, que ligados a essa questão da identidade de gênero, de movimentos culturais, que estão trazendo uma juventude que está apontando coisas novas e importantes para a gente. Né, de como pensar a organização, como mobilizar. Sônia? Eu quero repetir. Dê a receita. Eu quero repetir. Eu quero repetir uma fala de Matilde Ribeiro. Não tem receita, mas tem a luta, tem a construção e tem, na verdade, a gente não tem a receita real. E quando você fala também dos partidos políticos, eles são organizados e orquestrados por homens brancos que estudam na mesma escola que eu, mas que ele tem uma outra sensibilidade. Nós estamos falando de uma população, mesmo que pobre, mas quando a população branca, ela repete
o que a classe média reproduz e as ricas também. Então, a população negra ela precisa de se reinventar. E se reinventar, eu dizia anteriormente que nós estamos vivendo um outro momento. E aí nós vamos precisar de arrumar uma outra forma. Agora, eu também acredito que esse fôlego que foi dado em uma questão de políticas públicas nos ajuda a repensar. Nos ajuda a ter pessoas como você, que pensa a política não a partir do seu quintal, mas ela no Estado. E aí nós precisamos de juntar isso, juntar a política do quintal, né, que é o que nós sempre fizemos, né? Se você falar hoje eu estou numa casa de candomblé, e aí a gente se organiza a partir do que as mulheres negras conseguiram se organizar lá atrás, né? Então, assim, esse candomblé hoje, que não é totalmente negritado, ele reproduz o que as mulheres negras fizeram. E nesse lugar eu vejo vivendo de fato uma democracia, buscando essa democracia, essa união, né? Então, eu digo lá na minha casa, que eu demorei 67 anos para chegar. Fui iniciada em janeiro, dia 6 de janeiro. Então, porque eu vinha caminhando de 2020, né? Eu sou um bebê dentro da casa de candomblé. Mas nasci mãe, então avançou um pouco, não sou Iaô, então assim. Já tem um prestígio, né? Então, mas assim, dentro dessas casas e dentro dessa casa, eu tenho visto isso, eu tenho trabalhado, o que me possibilitou, o que me impulsionou a estar dentro de uma casa, é que eu venho trabalhando dentro do mandato do deputado Vicentinho a pasta das religiões de matriz africana. Inclusive, quero pedir para vocês, tem uma assinatura da lei que está no Senado. A lei para ser o Dia Nacional do Candomblé é dia 21 de março, que é um dia internacional contra o combate à intolerância e o respeito à população negra. E nós escolhemos, nós não, mas uma parte da população escolheu esse dia para também ter o Dia Nacional do Candomblé. Então, por favor, na internet tem um endereço para que vote, para que o Senado vote esse dia 21 de março, que é o Dia Nacional do Candomblé. É uma lei 3151, proposta pelo deputado Vicentinho, que hoje está no Senado. Deixa eu só te falar uma coisinha assim, tem um abaixo-assinado virtual, né? Isso. Está passando nas redes sociais para poder a gente assinar. Eu assinei, eu cliquei e vamos se engajar nisso. Eu só queria retomar uma coisinha que eu acho que do que a gente estava falando, bem rápido. Por exemplo, a própria rádio, né? Eu acho que ela é um ponto importante, é uma inflexão importante em termos de comunicação, política, de posicionamento. Isso vai agregando, né? As reflexões que você tem colocado na programação, por exemplo, do aspecto da religião, né? Vamos olhar a discussão da religião, vamos pensar a militância, a religião, a relação política, em vez de ficar olhando para isso tudo de forma bastante preconceituosa também, deixando a direita tomar todo esse campo, sabe? Fazendo as falas, incorporando. Então, tem coisas aí, Maraísa, para se reinventar. Se reinventar nesse sentido, são desafios. Uma outra coisa que eu queria colocar nesse gancho que Sônia fala da reinvenção, que não é uma reinvenção não, mas é um desejo que a gente nunca consegue materializar, né? Que é ocupar os espaços de poder nesses momentos. Ser a vereadora, ser a secretária de saúde, ser a prefeita, a vice-prefeita, né? Ser a deputada, ser a senadora, né? Nós mulheres negras, nós mulheres, né? Estamos falando aqui do lugar de mulheres negras, mas a gente sabe que quando as mulheres avançam nesse espaço, que é tão duro, abre brechas. E foi abrindo brechas para a juventude, para as políticas para idosos, de geração, deficientes, a criança e adolescente. Né? Aqui em São André foi assim.
A assessoria da mulher é criada em 89 e dali a gente pode ir puxando fios, né? Sim. Que está todo mundo lá hoje, né? Por que eu acho que essa reinvenção, não é reinvenção não, mas é deixar de ser ingênuo. Eu acho que nós ainda estamos muito ingênuos naquela. Acho que uma coisa que eu aprendi é parar de ser ingênuo, achar que a gente vai construir essas estratégias. Cida Bento, que é uma militante lá de São Paulo do CELET, que fala isso, ela fala, vamos parar de pensar um monte de política, um monte de proposta para dar na mão de homem branco. Né? Como é que vai ser? Vamos trabalhar triplicadamente de novo. Né? Eu acho que a gente precisa... fóruns é importante, quando eu disse do trauma, é que a gente passou, a Negra sim, passou 7 anos, né, para construir um fórum. Ele não durou 3 meses aqui na cidade. A gente contou a experiência de Diadema com o curso, que começou, inclusive Drica participou no final de semana, né, e Diadema tem uma construção de assessoria de comunidade negra quase no mesmo período que a gente, e uma diferença é que eles mantêm o fórum, né, até hoje, que reúne juventude, hip hop, os mais velhos, os mais novos, todo mundo está lá. Tem dificuldades? Tem dificuldades? Sim. Mas num momento como esse, se o movimento não está estruturado também para carregar e fazer ele próprio, não dá para esperar só o poder público. Eu vejo muito que aqui na cidade, é uma crítica que eu faço, inclusive a minha entidade, a Negra assim, e outros, né? Não dá muito para a gente esperar que a conjuntura melhore. Tem coisas que precisam ser feitas e agora. Né? E o movimento dá conta. Né? Esse aprendizado, eu tenho às vezes a impressão, e olhando que o movimento um pouco quer descansar, né? Não, está meio atordoado, muita gente frustrada, sem chão, mas vejo também iniciativas da juventude, como essa, por exemplo, essa permanência do pessoal do Diadema, a gente devia ter como um espelho, né? Para não ter nada, né? Não ter coisas, para resistir mesmo. E eu acho que se a gente não se organizar para fazer os nossos vereadores, vereadoras, fazer nossos prefeitos, prefeitas, e uma coisa que é a nossa articulação regional. A gente sabe que se uma coisa vai bem numa cidade, ela espalha para a região. Né? Daqui de São Tomé a gente conseguiu espalhar as políticas de gênero, raça e outras para a região. Né? Trabalhando conjuntamente com o consórcio. Acho que a gente pode dar saltos. Não sei se vocês pensam nisso, mas eu acho que a gente precisa, em algum momento, dizer, olha, disso eu não quero mais. Isso eu já vivi. Né? Sim. Causei? Não. Causei? Causou, né? Vamos lá. Por exemplo, 25 anos de Negra assim não dá para não dizer que as mulheres não terão uma candidata, né? Porque é o que você está dizendo. Hoje eu não fico pensando, eu estou pensando que a gente não consiga ser prefeita ou vice-prefeita, né? Mas em outros momentos nós ousamos, né, a ter. Hoje nós podemos dizer que estamos mais maduras e podemos estar lançando alguém para nos representar. Que não seja para ter mandato, mas que seja para nos aglutinar e dizer nós temos força. Não é para ter mandato. Porque mulher, eu sou mulher negra em campanha, a gente que acompanha, você sabe disso. Sempre tem candidaturas. Teve um ano que eu contei 11 mulheres negras. Nem todas estavam engajadas, muitas. E mesmo as engajadas, a gente virou laranja. Né? A gente vira pela forma que é estruturado o nosso sistema político eleitoral. Né? A Sônia tem
tem votos lá naquela região, ó, vamos investir ali, porque ali a partir dela a gente soma para todo mundo, a gente soma para os brancos. Né? Isso é muito visível na nossa cidade. Porque a agenda, na verdade, ela fica presa ao partido, né? Ela não é uma agenda da coletividade negra. Né? Eu acho que isso é importante chamar a atenção, né? De quando é que você articula a candidatura. Você cria uma frente mesmo. Né? Eu acho que é uma outra concepção. Mas aí é abrir mão das vaidades, né? Inclusive, às vezes a candidatura não é o partido, não está no partido que eu estou, mas como é que eu posso... Eu sempre ajudei candidaturas que não eram do meu partido, mas que eu identificava ali que era partido de esquerda, que era... Vamos lá. Eu não estava no dia a dia, mas eu, de alguma forma podia fazer alguma coisa, não é? Mas eu acho que a gente não faz a conversa antes, não se estrutura antes. Eu acho que a gente já perdeu tempo, né? As coisas estão prontas e a gente está vendo isso e não se estrutura para próximo, né? Porque daqui a 2 anos tem deputado federal, né? Assim, a cada 2 anos a gente, enquanto eu só vou identificar essa data de eleição, né? Elege de uma vez só, todo mundo junto, mas inclusive eleger como pauta do movimento negro e das mulheres negras o sistema eleitoral, o político eleitoral. Se a gente não mexer nele, nós não vamos lutar, não. Como é que vai ser? A gente, tendo o estatuto, tendo um monte de coisas no federal, olha o que acontece. Não existe regra hoje, nem para aqueles caras que estão lá no federal. E olhando aqui no estado, no município, também, né? As regras são outras. O jogo da política é esse, né? A regra muda. E eles mudam conforme o povo que está lá. Olha, tem uma coisa assim que eu fico pensando também para essas mulheres, que elas têm que se transformar em multitarefa, né? Às vezes fala assim, poxa, esse pessoal está meio parado. Eu não sei se está meio parado, está fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo e não consegue nem respirar para fazer outras, né? Porque eu fico imaginando todo esse processo de desmonte das políticas, ela vai afetar diretamente a quem está lá na base, essas mulheres estão na base, terá correr atrás de trabalho, de condições básicas de existência, sabe, Maraísa? Coisas que a gente às vezes conversa, assim, pô, mas fulano está desempregado, está precisando ganhar uma grana, pagar uma conta de luz, uma cesta básica, quer dizer, essas coisas do dia a dia impactam muito também na hora que você vai ter essa disposição política para se movimentar. Né? A gente está falando de gente que tem uma aplicação na bolsa, que tem um emprego lá, concursado lá, que você recebe a grana. A gente está falando de gente que está tendo que fazer uma viração louca, né? Cuidar de 10 mil coisas, porque a precarização da vida atingiu diretamente essas pessoas. Então, assim, eu acho que também existe uma saturação, e ela é muito perversa nisso. E o que eu acredito pode ser uma coisa, mas isso é sonho, mas o sonho é importante, porque eu acho que é esse sonho que vai fazer com que a gente consiga, diante dessa situação difícil, criar essas pontes, sabe? Criar essas articulações, de criar coisas novas, de criar proposições novas. Porque a situação, nós estamos vendo um momento político, em termos de questionamento da própria democracia brasileira, né? É um momento muito crítico nisso, do ponto de vista das instituições, como elas foram totalmente assim, negligenciadas, a forma autoritária que o Estado tem se comportado, negligenciando a lei, essa fragilidade a gente percebe. A gente tem um presidente totalmente irresponsável na rua, fazendo manifestação contra o Congresso e o Judiciário e propagando o Covid, quer dizer, assim, é uma alucinação. Quem olha de fora o Brasil, o que é isso? Né? É vergonhoso. Ao mesmo tempo, você também tem um outro grupo de pessoas que estão percebendo, estão se dando conta. Não sei se no tempo suficiente que precisava. Né? Eu acho assim. Agora, o que a gente pode fazer para mobilizar essas opiniões, para mobilizar as atenções, para agregar recursos? Né? Eu acho que essas estratégias são importantes pensar, inclusive em termos de comunicação hoje em dia, né? Com as redes, com as vaquinhas virtuais, com o que a gente consegue, sabe? Agregar efetivamente para impulsionar a luta. Porque é difícil também para a militância, né? É muito difícil. Agora me ocorre, né? Porque a gente faz a política de cima para baixo. Né? Se nós percebermos ou se organizarmos
a parte do contrário. Porque a gente está falando de tantas pessoas, tantos homens que estão na rua, morador de rua, e que votaram, são pessoas, cidadão brasileiro. As mulheres que estão na rua, em outra situação. Eu visualizo agora, por exemplo, o pessoal que está fazendo reciclagem. Mulheres e homens negros que estão fazendo reciclagem. Eles têm sonhos, eles têm vontade, estão se organizando a partir daquilo, do mínimo que ele tem. E aí nós vamos fazer pela vaquinha virtual, ou nós vamos fazer com o catador de papel, com a catadora, com as pessoas que estão morando na rua, porque é o reverso, né? Porque com quem não tem com quem contar, e nós também, talvez, seja também a diferença. Talvez aí é um caminho de estruturação mesmo das pessoas, que elas consigam ter esperança e o valor dela reconstruído, né? Me ocorreu agora, na verdade eu não tinha esse pensamento, me ocorreu imaginando essas pessoas moradoras de rua que aumentaram tanto, se eles se colocarem, olha, nós não queremos isso para nós, né? Então... Pois é, nosso tempo, né, Drica? Já era, acabou. Já acabou? Né? Não, acabou? Acabou. Mas assim, pra gente, queria agradecer a Fernanda e a Sônia pela conversa, por se disponibilizarem em compartilhar com a gente esse papo. Esperamos nos ver e nos veremos por aqui, por aí. Aqui a emissora está sempre aberta para essa conversa. Se vocês quiserem, procurem. Estamos juntos, tá? E eu queria, para a gente terminar, Fernando, desse seu recado, dissesse para a gente se a gente encontra um livro, onde tem, como é que faz. E a Sônia, é aniversário da Negracinha, né, Sônia? Para as suas despedidas e convida o povo. Então, nós estamos com uma dificuldade com a Tem? data. Mas vai ter, procura onde a informação. Vamos. Bom, eu vou dar uma deixa para você então. Gente, olha, o livro ele tem disponível nos sites aí para compra, né? Eu acho que até na Cultura, em outras livrarias, vocês colocam o que vocês acham. Mas o Negracim também vai vender alguns exemplares. Então vocês vão lá na festa do Negracim, comprem no Negracim para ajudar a luta do Negracim. Entendeu? Então vai estar uns exemplares lá. Aí, o livro é o Ativismo de Mulheres Negras e Políticas de Promoção de Igualdade de Gênero e Raça em Santo André. Então procurem lá, quando a Sônia disser que vai ter o evento do Negracim, vai ter o livro do professor Fernando lá, vocês vão lá, compram para colaborar com a luta do Negracim, tá bom? Só para dizer, estou disponível na universidade, gente, na Universidade Municipal de São Caetano. Lá a gente também tem um grupo que está trabalhando com memória do ativismo de mulheres negras aqui na região do ABC, porque é importante preservar essas memórias, falar dessas experiências, e espero que todo mundo que também esteja interessado em contribuir com isso pode me procurar na universidade, pode entrar em contato, que vai ser muito bem-vindo, né? E estamos abertos aí para ajudar na luta, na discussão, no debate, essa é a proposta, tá? Um beijão, um abraço a todos vocês. Terminar é difícil, né? É importante a continuidade. Pensar que terminou um programa, mas que eu penso que nós abrimos outras portas, outras pessoas estão ouvindo e vai agregar a Negracim à sua luta, né? Então, quero agradecer a Maraísa, sócia fundadora, era brava, Maraísa, no início da Negracim. Gente, eu preciso de falar sobre isso. Quem é brava é brava. Muito brava. Mas agradecer as mulheres que iniciaram e que continuam, as mulheres que agregaram e que vão agregar, né? Quero agradecer muito a nossa festa. A princípio está uma proposta do dia 23/3 na Câmara Municipal, mas nós estamos com dificuldade porque nós estamos passando um momento crítico, então provavelmente nós iremos mudar ou fazer essa festa de uma forma menor para não
não ter tantas pessoas, né? Seria na Câmara Municipal, dia 23, do 3 às 19 horas. Estamos reformulando a proposta dessa festa. Mas, de qualquer forma, nós completaremos 25 anos, né, de luta com mulheres e com homens que nos abraçam e procuram nos respeitar, porque eu fico pensando para o homem negro também é muito difícil deixar de ser machista, e mas eu vejo que também eles se propõem a isso, né? Então, um axé a todos e uma cuiú. Muito obrigada. Ok, olá. Semana que vem a gente volta. E quem vai estar aqui, Sônia? Isabel Tranças? Ai, que linda! Nossa conversa vai ser sobre cabelo. Isabel é uma cabeleireira que está aqui no centro da cidade já há bastante tempo. E vamos abrir uma conversa. E tem outras que a gente quer trazer aqui da cidade que trabalham com cabelo. Tipo Casa 5, a Dona Vera. Tipo uma casa nova que abriu aqui em Santo André uns 2, 3 meses, que é a Casa de Preta, que está também pertinho da Isabel, na Rua Brás Cubas. As meninas jovens, bem diferente da gente, viu, Sônia? Vai gostar. Mas porretas. Ah, é importante passar bastão. Sim, É importante passar bastão. Porretas. Então, na semana que vem, ter essa continuidade. semana que vem, dia 23, a Isabel vai estar aqui, vamos falar de cabelo. A gente se encontra lá, boa semana. E vamos terminar a nossa música com a música Em Frente, que é da Tereza Lopes, uma colega, companheira que eu conheci lá em Brasília, sambista da melhor qualidade. E a ideia da música é em frente mesmo, isso, viu, Sônia? Se a gente olhar para a letra da música, é em frente. Pode vir que nós vamos. Estamos indo. Construindo pontes. Boa semana para nós, até segunda. Legal. Desafio, né? Cansou? Oi, É porque você fala com emoção, né? Quando a gente fala com emoção, a gente... É uma energia que vai, né? Você não tá falando só por falar, tá? As coisas que emocionam, que movem, né? E assim, Nós choramos, eu com a Pilsen, nós choramos. Choramos? talhada como eu, que eu não entendo muito o que é H2O. Eu entendo que é água para cozinhar o feijão, dar banho na criança.